Começamos o nosso estudo do Evangelho de Marcos e falando do personagem João Marcos. Logo no primeiro dia do estudo, no segundo dia, nós vemos o título Missionário Fracassado. O que é isso? O que é esse missionário fracassado? João Marcos era filho de uma família abastada. Por que podemos pensar dessa forma? Veja, quando Pedro foi liberto da prisão daquela maneira milagrosa, ele se dirigiu à casa de Maria. A casa de Maria era onde as pessoas se reuniam, era onde os crentes se reuniam. Atos 12, 12. Foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. No início da igreja cristã, não havia templos. Havia o templo de Jerusalém, mas não havia templos cristãos, não havia igrejas cristãs. A igreja, ou seja, o povo, se reuniu nas casas. E a casa de Maria era uma delas. E devia ser uma casa grande, porque a Bíblia diz assim: muitos estavam reunidos lá. Nesse sentido, então, a casa de Maria, mãe de João Marcos, devia ser uma casa confortável, devia ter servos. Era, sem dúvida, uma casa grande. E dessa maneira, o jovem Marcos levava uma vida confortável, sem privações e sem sacrifícios. Ele tinha um parentesco com Barnabé. Barnabé era missionário. Barnabé era seu primo. Esse conhecimento, esse parentesco com Barnabé e mais o conhecimento do apóstolo Paulo, ele conhecia o apóstolo Paulo frequentava a igreja, fez com que Marcos se integrasse à primeira equipe missionária montada por Paulo para empreender a primeira viagem missionária. Paulo mais Barnabé, se a gente olhar isso lá no livro de Atos, capítulo 13, dos versos 1 a 5, vamos ver como era essa equipe. Era Paulo mais Barnabé mais Marcos, que era um jovem auxiliar. Mas veja, irmãos, imagine que privilégio ser auxiliar e estar convivendo diariamente com Paulo e com Barnabé. Excelentes mestres. Estava se prevendo para Marcos um futuro promissor, um futuro muito promissor. Mais ainda, irmãos, eles foram, como diz lá Atos 13, 4, eles foram enviados pelo Espírito Santo. Então, veja, dois mestres terrenos excelentes, mais o Espírito Santo. O texto de Atos relata o encontro de Paulo com um profeta judeu que fazia falsas previsões e que resistia a Paulo. E Paulo fez com que esse falso profeta ficasse cego por alguns momentos. Se você olhar lá no capítulo 13 de Atos, você vai ver direitinho esses eventos. Mas o que aconteceu com João Marcos nesse contexto missionário, de viagem missionária? Atos 13, 16. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Desistiu de ser missionário, voltou para casa. Por que será que Marcos fez isso? A Bíblia não diz, irmãos, quais as razões da desistência de Marcos, mas pode ter sido medo, pode ter sido desconforto, pode ter sido privações, pode ter sido simplesmente saudades de casa, saudades do conforto da casa. Veja o texto da nossa lição. Nenhuma razão é dada para esta partida, e a ausência de qualquer descrição de seus sentimentos ou emoções deixa para a imaginação o que teria motivado sua retirada dos esforços missionários, que sem dúvida eram cheios de perigos e desafios. Veja o que Ellen White comenta acerca da desistência de João Marcos. Marcos, dominado por temor e desânimo,
hesitou por um momento em seu propósito de se consagrar de todo o coração à obra do Senhor. Pouco habituado a sacrifícios, ficou desanimado com os riscos e privações do caminho. Em resumo, as coisas simplesmente ficaram bastante difíceis para Marcos e ele desistiu da missão. A missão não estava de acordo com o que Marcos havia pensado. Marcos tinha tido uma expectativa com relação à missão e saiu para fazer a missão juntamente com Paulo e Barnabé. Mas as coisas não aconteceram exatamente, não sabemos por quê, quais motivos, mas não aconteceram do jeito que ele estava prevendo e ele agora voltou para casa. Desistiu da missão. Nós também temos uma missão, irmãos, nós também somos missionários. Nós temos a missão de pregar o Evangelho, nós temos a missão de levar o Senhor Jesus aos outros, nós temos a missão de pregar as 3 mensagens angélicas. O que é que nos faz, muitas vezes, desistir da missão? Ou deixar a missão em segundo plano? Não nos empenharmos totalmente na missão. Pode ser que os amigos façam isso, pode ser que o trabalho faça isso, ou a família, ou o lazer, as horas de lazer que podiam ser despendidas na pregação do Evangelho, no estudo da Palavra de Deus. Também a falta de confiança. Muitas vezes não temos confiança em nós mesmos. E quando não temos confiança, ficamos tímidos e abandonamos a missão. Pode ser que tenhamos outros interesses, diferentes de pregar o Evangelho. Pode ser também que sejamos acomodados, preguiçosos, e não queremos trabalhar, não queremos nos empenhar na missão. O que é que nos faz desistir da missão? Eu queria, irmãos, que hoje, ao pensarmos na desistência de João Marcos, nos detenhamos também nas nossas desistências. Quais desistências temos feito? Quais planos que nós almejamos e depois desistimos? E não quero falar somente no aspecto espiritual. Podia falar também no aspecto material. Começou a fazer um curso, desistiu. Pensou fazer uma viagem, desistiu. O que é que nos faz desistir? Por que não temos, muitas vezes, perseverança, empenho para não desistirmos dos nossos planos, para não desistirmos da pregação do Evangelho e levá-los até o final? Levá-los até o final, concluir os nossos planos, efetivar os nossos planos. Que o Senhor nos abençoe para que a gente possa efetivar os nossos planos, especialmente os nossos planos espirituais.